Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo novamente. Bem-vindos à nossa 8ª videoaula do nosso curso básico de Java aí, né? Que a gente começou algumas aulas atrás. Bom, na última aula a gente finalizou o conceito de laço de repetição. E vimos aí o while, o for, o do while, né? E aí a gente encerrou essa parte de repetição. E agora, para a gente encerrar a parte mais básica daí do Java, né? Que são tipos primitivos, estruturas de controle, if, else, laços de repetição, enfim, operadores, e agora o array. Então aí para a gente encerrar, a gente vai falar do array para fechar essa parte. Depois a gente vai entrar aí na orientação a objetos para entender como que ela funciona aí com Java, ok? Bom, primeiro, o que é um array, né? Um array, a gente pode pegar aqui o nosso documento. Um array a gente pode entender como um vetor. O array é um vetor, né? Ele é uma variável que consegue armazenar inúmeras outras variáveis, ok? Então, isso é um array, um vetor de variáveis. Tá? Como assim? Bom, quando a gente cria uma variável no Java, vou criar aqui, por exemplo, uma variável nome, ok? Essa variável ela consegue receber um valor. Então, nome recebe Ana. Muito bem. Se eu mandar imprimir isso, ele vai mostrar para a gente o valor dessa variável. Então, veja bem. Ana. Ah, não. Agora, eu quero que a minha variável nome também receba o nome Paulo. Ok? Muito bem. Então, agora a nossa variável ela tem o nome Ana e o nome Paulo, correto? Vamos ver. Errado, né? Ela só tem o nome Paulo. O que aconteceu com Ana? Foi perdido. Variável é um espaço de memória que o sistema operacional reserva para que você armazene um valor lá. Então, se eu tenho um valor Ana na minha variável nome, assim que eu jogo Paulo, ele substitui o valor Ana, ele se perde. Então, se eu quiser armazenar vários nomes, né, várias variáveis dentro de uma única variável, eu não consigo fazer, a não ser que eu faça algo semelhante a isso aqui, ó. Mais Paulo mais Zé, ok? E aí no final eu vou ter isso aqui, ó. Só que eu não tenho 3 variáveis, eu tenho um nome que chama Ana, Paulo, Zé. O valor da variável é isso aqui, não equivale a 3 variáveis, né? E outra, se eu tentar fazer isso com uma variável numérica, aí fica pior ainda, porque eu vou tentar jogar em número 5, né, vírgula 2, eu já nem consigo fazer isso, porque não dá para fazer isso no Java. Então eu quero jogar 5. Como é que eu faço para jogar 2? Mais 2, olha só o que vai acontecer com o número, tá? 5 mais 2 quanto é? 7, né? Então cadê minhas duas variáveis independentes? Eu não consigo fazer, tá? Então nas variáveis eu consigo jogar apenas um valor, ok? Mas existe a necessidade de ter uma sequência de valores. Ou seja, é como se eu tivesse várias variáveis, tá? Então vamos entender aqui. Eu tenho nome 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É como se eu conseguisse fazer isso aqui, ó.
eu tenho várias variáveis, então em nome 1 eu vou receber Ana, em nome 2 eu vou receber Ana Paula, nome 3 Maria, 4 Carla, Teresa. É como se eu tivesse isso em uma única variável. Então aqui sim eu consigo fazer. Eu posso imprimir nome 2 e ele vai imprimir nome 2. Faltou aqui, né? 2, 3, 4, 5. E ele vai imprimir pra gente Ana Paula, que é o nome 2. Ah, se eu quiser o nome 3. Aí basta mandar imprimir o nome 3. E ele vai imprimir Maria. Tá? Mas aí eu tenho que criar todas essas variáveis. Existe uma forma mais econômica e mais eficiente da gente trabalhar com várias variáveis, né, que representam uma única coisa. Por exemplo, nomes. Né? Eu quero armazenar 20 nomes, eu não preciso ter 20 variáveis de nomes. Eu posso ter uma variável, que é um vetor, e nesse vetor eu armazeno os 20 nomes que eu precisar. Okay? Então é para isso que servem os arrays. Bom, então vamos aqui a um exemplo. Como eu faço para declarar um array? O array também é uma variável, correto? Então eu declaro o array como se declara uma variável, porém um pouquinho diferente. E eu tenho algumas formas de declarar o array. Tá? Uma forma é fazendo assim, string, abre e fecha colchetes. Você viu abertura e fechamento de colchetes depois de um tipo de variável? É um array. Ok? Então vou botar aqui nomes. Acabou. Isso aqui é a declaração de um array. Você quer ver um outro? String nomes 2, por exemplo. Nomes 2 recebe new string 2. Você quer ver mais uma? String nomes 3 recebe Ana Maria. Tá aí. 3 exemplos de inicialização de arrays. Ok? Bom, qual é a diferença? Tá? A diferença é que nesse primeiro eu criei um array de string. Tá? Se eu quiser um array de números, basta fazer int, ok? E dar o nome, números. Acabou, tá aí um array de números. Tá? Então basta colocar o tipo e o colchete depois. Qual é a diferença? A diferença é que eu criei aqui um array que vai receber qualquer coisa. Tá? Ele vai receber qualquer coisa. E aqui, esse array também recebe qualquer coisa, desde que seja texto, tá? O de cima também. Porém, ele só tem 2 vagas. Tá? Só tem 2 vagas. E o outro, eu criei um array já iniciando esse array com 2 nomes. Tá? Maria e Ana. Quantos nomes eu posso colocar aqui? Quantos eu quiser. Mas na declaração dele, eu já inicializei ele com 2 nomes. Bom, vamos ver o que isso significa. Primeiro a gente tem que entender como que o array funciona. Tá? Então o array, como eu disse, ele é um vetor. Vamos entender que isso é um vetor, tá? Um conjunto. E dentro dele eu tenho espaços. Ok? Eu tenho espaço. Então vamos colocar assim. Vamos imaginar que isso aqui é um array. Opa! Isso é um array. E cada conjunto de colchetes desse dentro do array é um espaço. Ok? Olha só que interessante. Esse array que eu estou fazendo aqui agora, ele tem quantos espaços disponíveis? Ele tem 5 espaços disponíveis. Ok? Legal, né? Bacana. E esse espaço disponível aqui, ele é dividido. Ele tem uma barrinha
aqui dentro, tá? Vamos lá. Vou tirar daqui, bota aqui, aqui. Então vejamos, pessoal. Isso aqui é um espaço dentro de um array. Isso aqui é um outro espaço dentro do array. Isso aqui é um outro espaço dentro do array. E assim sucessivamente dentro do array. E eu vou até quantos espaços a minha memória aguentar. Tá certo? Ótimo. Esse array, ele tem um nome. Eu posso chamar esse array aqui de nomes, por exemplo. Tá certo? E ele tem um tipo. Nesse caso é um string. Tá? É um... vou tirar isso para não confundir. É um texto. Ok? Então eu tenho uma sequência de nomes, tá? Dentro de um vetor, dentro de um conjunto de nomes, que eu chamei de nomes, e ele é do tipo texto. Então, esse conjunto eu só posso colocar textos, ok? Tá ótimo. E como que funciona? Por que ele é dividido, esse espaço? Porque esse espaço, você vai armazenar apenas texto, ok? Mas o compilador, o Java, ele vai armazenar mais uma coisinha junto para você, que você não vê. Você só vê o valor. Mas o Java, ele armazena esse carinha aqui, ó. Ok? Ele também armazena esse. Ele também armazena esse e esse. Olha só que interessante, ele armazenou para você, junto desse valor, um número. Esse número é o que nós chamamos de posição. Ah, entendi. Então significa o seguinte: todo conjunto ele tem várias posições, não foi isso que eu falei? Ele tem vários espaços aqui. Cada espaço desse ele tem que ser sequencial para a gente poder se referir a ele. Porque olha só, imagine você, né? Então aqui eu tenho uma sequência que o próprio Java coloca para mim, e do lado de cá eu tenho o meu valor, que eu mesmo coloco, ok? Então, eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Então, aqui eu tenho o valor que eu mesmo coloco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Ana, tá? Entre aspas, porque é um texto. Aqui eu tenho Paulo, ok? E assim sucessivamente. Aqui eu vou ter outros nomes aqui dentro, tá? Então, o que acontece? Algo me impediria de fazer isso aqui? Não. Eu posso fazer isso aqui se eu quiser. Quantas Anas existem no mundo? Várias. Então, eu tenho Ana no primeiro espaço do meu array, e eu tenho Ana no segundo espaço do meu array. E quando eu quiser trazer essa Ana aqui, como é que eu vou fazer? Eu quero lá o espaço que tenha o valor que é igual a Ana. Não. Por quê? Porque eu tenho outra Ana. Como é que ele vai devolver para mim? Ele não sabe. Ana é Ana. Então ele pode devolver esse ou esse. E aí você fica numa situação complicada. Porque você queria essa e não essa. Você quer alterar o nome dessa. Digitou errado, por exemplo. Então, para evitar esse problema, é que os arrays eles possuem posições. Aí fica fácil. Você simplesmente diz para ele: eu quero lá no meu array nomes a posição 0. Aí ele vai trazer esse texto para você. Eu quero a posição 1, então ele vai trazer esse texto. Eu quero a posição 2, então ele vai trazer isso. E assim sucessivamente. Tá? O que você pode talvez estar estranhando é que ele começa do 0, e isso é padrão, tá, pessoal? Então, o array no Java, ele começa na posição 0, sempre. Tá? Então, a primeira posição de um array em Java é a posição 0. A segunda posição é a posição 1, e assim sucessivamente. Isso pode confundir, por exemplo, você vê o 4 aqui, você pode entender, esse array ele tem 4 posições, quando isso não é verdade, ele tem 5 posições. Ele tem a posição 0, que é a 1, a posição 1, que é a segunda posição, a posição 2, que é a terceira posição, a posição 3, que é a quarta posição, e a posição 4, que é a quinta posição. Então, o 0 aqui ele é importante, tá? Então, é só se atentar nesses detalhes e você não vai ter problema. No mais, o array é isso, tá? São posições de um determinado tipo que você declarou, e aí cada posição dessa vai conter esse valor que você quer.
representando assim aquele exemplo que a gente citou. Em vez de criar vários variáveis, a gente cria um array com várias posições. Ó. Posição 0, posição 1, posição 2. Cada posição dessa representaria aí uma variável de texto que você teria que criar. Tá? Maravilha. E no código, como é que fica isso? Bom, no código fica assim. Para eu declarar o array, como eu já disse, eu coloco o tipo que eu quero, abro e fecho colchetes e ponho o nome da variável. Essas três formas de inicialização nós vamos entender já como que cada uma delas funciona. Vamos começar aqui com a primeira. Bom, uma vez que eu declarei meu array, eu posso começar a alimentar o meu array. Então basta eu selecionar ele, escrever o nome, e aí eu abro os colchetes para representar as posições. Okay? Então, o que eu quero fazer? Qual é a posição que eu quero nesse meu array? Esse meu array é aberto. Ele tem várias posições. Bom, eu quero a posição número 5. Okay? Vamos ver o que tem na posição número 5 de nomes? Antes disso aqui. Então, vamos pedir para o nosso programa imprimir o nosso nomes na posição 5. Okay? É assim que funciona. Para eu recuperar um valor de um array, eu digito o nome desse array, abro os colchetes para representar a posição e coloco o número da posição. Quero a posição 5. Vamos ver o que tem lá? Vamos ver. Ó, tivemos um erro. Né? Exception in thread main Java, aonde eu tenho Java básico treino início, treino.java na linha 13. Tá? Então, nós tivemos um erro aqui. Né? Java result, main, ok. Ele não deu exemplos do null pointer exception, tá aqui o erro. Ó. Exception in thread main java.lang.null pointer exception. Ou seja, null pointer exception significa que eu tenho um valor nulo nesse ponto aqui. Ó. Então a exceção é de valor nulo nesse determinado ponto. Eu tenho posição 5 nesse array? Não. Então como é que eu quero buscar uma posição que não existe? Então ele não vai deixar. E se eu tivesse feito isso aqui, ó, recebe new string 5, um exemplo, tá? Ou melhor, 6. O que acontece? Olha, não deu erro. Simplesmente mostrou o valor nulo, mas não deu erro. Por que será? Porque agora eu criei as posições. Tá vendo? Essa é a diferença desse para esse. Se eu coloco 5 aqui, gente, ó, percebam que eu vou ter o erro do mesmo jeito. Tá? Por quê? Tentem pensar aí, tentem descobrir por que dá erro quando eu coloco 5. Tá? Dá uma pausa, tenta descobrir, depois você continua o vídeo. Então, esse 5, o que acontece? Eu criei o meu array com 5 posições. Então, vamos lá. Eu tenho meu array com 5 posições. 1 posição, 2 posições, 3 posições, 4 posições, 5 posições. Sendo que ela começa no 0. Então, qual seria a posição número 5? Né? A posição 4. A última posição é a posição 4. Só que aqui eu pedia a posição 5. Então, posição 5 só tem em arrays com 6 posições. Né? Porque começa no 0. Então, se eu quiser a quinta posição de um array que tem 5 posições, é a posição 4. Aí a gente não tem erro. Ok? Então, esse é o motivo. Então, aqui a gente viu que quando eu inicio o meu array com determinadas posições, a posição já está lá. Basta eu colocar valor. Se eu colocar valor ou não, a posição já está criada. Diferente disso, nesse caso aqui, ó, que eu não iniciei as posições, então ele não tem posição nenhuma. Se eu tentar a posição 4, ele vai dar erro, porque essa posição não existe. Tá? Então, para criar as posições, depois que eu declarei o meu array dessa forma, eu faço assim, ó, nomes na posição que eu quero. Por exemplo, posição 5. Né? Posição 5. Aqui estava 5. Na posição 5, recebe 2. Olha que legal. Ele vai dar um erro. Tipos incompatíveis. Ó. Não pode ser convertido para string. Lembra que eu criei um array de string? Como é que eu estou passando um número? Não pode, tá? Então isso é importante. Essa regra vale, é a mesma regra das variáveis. Então aqui tem que ser um texto. Então, Maria está lá. Agora, quando eu mandar imprimir, olha o que acontece.
ele continua dando erro, porque ele não consegue acessar a posição 5, ó, null pointer exception. Então, pessoal, percebam que por mais que eu tente colocar um valor aqui na posição 5, olha só, eu vou ter um erro, eu não vou conseguir rodar. O que acontece? Eu posso declarar o meu array aqui, mas quando eu precisar usá-lo, eu preciso iniciá-lo. Eu tenho que iniciar o meu array. O Java precisa saber quantas posições eu preciso lançar no meu array. Tá? Então, nomes recebe new string, por exemplo, de 6. Agora sim, eu posso pegar o meu nomes na posição 5 e jogar um nome qualquer. E agora o nosso programa funciona perfeitamente. Ok? Então eu posso já inicializar a quantidade que eu quero, eu posso inicializar posteriormente, ou eu posso inicializar com o nome já. Quando eu faço isso, o Java automaticamente ele já cria os nomes. Então, por exemplo, nomes 3. Na posição 1, ele vai mostrar a Maria. Ok? Tá lá Maria, porque eu já criei o meu array aqui e essa é a posição 1. Mas eu não consigo colocar mais posições, a não ser que eu crie aqui novamente outros nomes, tá certo? Ou então eu dei um new aqui, nome 3, só que daí ele apaga a Maria aqui já pra gente, tá? Então você tem essas formas aí de inicialização e de uso das variáveis dos arrays aí, tá certo? E aí, pessoal, o uso de array agora, ele é indiscriminado. Você usa ele da maneira que você achar interessante, que você achar bacana. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma lista de nomes, colocar Tereza, Roberto, por exemplo. E eu quero encontrar, por exemplo, eu quero criar aqui um método, tá? Eu vou criar um método que encontre para mim um nome. Então, eu vou criar um método aqui, ok? Public. Esse método vai devolver uma string, não se preocupe com isso agora. E ele vai buscar nome, ok? E aqui eu vou ter um parâmetro, nós vamos ver isso na próxima aula. Esse parâmetro vai ser uma string e eu vou chamar ela de nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um nome e eu quero que ele encontre isso no meu array e devolva para mim. Então o que eu vou fazer aqui? Se, olha só, aplicando aqueles conceitos que a gente aprendeu na última aula, nas últimas aulas, né? Se o meu nome, e aí eu vou fazer assim, ó, eu tenho o nome Ana, né? Mas para eu achar Ana, eu tenho que digitar o A maiúsculo, senão ele pode não encontrar. Vamos fazer um teste? Olha só, vamos fazer assim, se nome igual a gente tem que fazer assim, ó, na verdade. Eu vou colocar aqui assim, uma variável booleana, boolean, nome encontrado. Na verdade, eu não quero trazer o nome, eu só quero saber se o nome está na lista, ok? Então, ó, Maria está na lista, Ana está na lista, e aí ele vai retornar para a gente se está ou não. Então, nome encontrado. E aí, olha só o que nós vamos fazer agora. Lembra do for? Agora é hora de usar o for. A primeira posição do nosso array é o 0, não é verdade? Então, a gente começa do 0. Tá? Então, aqui no for, né, a gente já conhece, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos
fazer a seguinte situação. Vamos procurar o Ana dentro do nosso array, a gente poder retornar se foi verdadeiro ou não. Bom, então aqui ó, a gente começa do 0. Posição 0 é a Ana. Posição 1, Maria. 2, Tereza. E 3, Roberto. Então, nós vamos começar do 0 aqui. Tá? Quantas vezes a gente tem que percorrer e fazer essa busca? A quantidade de itens que tiver o meu array, quantidade de posições. Como que eu sei a quantidade de posições? Bom, eu contei ali, tem 4. Então, eu vou colocar 4. Mas a gente não pode deixar fixo, né? Esse array ele pode ser que ele mude depois. Então, o certo a gente não sabe qual array vai vir. De repente vem esse array, pode ser que venha um outro array com mais posições, então não posso deixar fixo 10. Um jeito interessante da gente fazer é colocar o nome do array, nomes3.length. Tá? Isso significa o quê? A largura, o tamanho desse array, né? A quantidade de itens que ele tem. Então, nesse caso, vai trazer 4 aqui. Ok? Então, enquanto isso for menor ou igual, tá? Porque ele vai 0, 1, 2, 3, tá? Ele tem 4, então enquanto essa posição, no caso, for menor, vai ter a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, ele tem que ter a posição 0, 1, 2 e 3. Então, aqui ele traz 4, então é só menor mesmo. Menor do que 3. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável booleana, boolean encontrado, para eu saber se foi encontrado ou não, recebe false. E aí eu faço assim, se a minha variável número que eu estou recebendo aqui, meu parâmetro, nome, né? Meu nome, né, for igual ao meu array nomes3 na posição i. Qual é a posição i? Vai ter hora que vai ser 0, então quando for 0 vai ser posição 0, vai ser Ana. Então ele vai comparar, ó, enviei aqui Ana, enviei para cá Ana, então Ana com Ana. Se eu enviasse Roberto, a primeira posição ia ser a posição 0, Ana não é, depois a posição 1, Maria não é, depois a posição 2, Tereza não é, depois a posição 3, Roberto. Então eu vou de posição em posição, eu vou mudando aqui, tá? Se isso aqui for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer encontrado recebe true. No final, eu retorno essa variável. Return. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Encontrado. Opa. Então, vamos ver se funciona, né? Primeiro, eu vou colocar um debug aqui. E vou debugar. Então, caímos aqui, ó, ele chamou esse método, caiu aqui. O que veio no parâmetro? Ana, tá? Minúsculo, né? E aí chega aqui, ele faz o seguinte. Para i recebendo 0, indo até length de nomes, ó, length é 4. Né? Então, ele tem 4 posições, é 4. Enquanto ele for menor do que 4, ele vai fazer isso, tá? Então, ele desceu aqui e verificou. Nome, que é esse cara, é igual a nomes na posição 0. Né? Ana é igual a esse Ana aqui? Não. Aí ele compara com outro. Não. Compara com o terceiro. Não. Compara com o quarto. Não. E aí ele sai do loop e o encontrado está como falso. Vamos imprimir esse resultado lá na frente. Então, continuando aqui, ele não mostra a saída, mas a gente consegue ver aqui. Ó. Falso. Não encontrou Ana. Mas tem Ana lá. Né? O problema é esse. Nós digitamos Ana de forma diferente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer assim. Ó. Nome, ponto. Já que isso é um string, a classe string ela providencia isso aqui para a gente. To uppercase. O que isso aqui faz? Ele transforma esse texto no mesmo texto, só que tudo em caixa alta. Tudo em uppercase. E eu posso fazer isso do lado de cá também. Ó. Ponto
to uppercase. Agora está tudo maiúsculo. Estou comparando maiúsculo com maiúsculo. Ok? Vamos ver se funciona? Vamos lá. Primeira comparação ele já tem que acertar, né? Ó, entrou aqui e vai comparar. Esses nomes são iguais? Não. Segundo? Não. Terceiro? Não. Quarto? Não. Saiu com resultado falso. Ok? Se a gente rodar aqui, a saída é falsa. Ué, mas agora a gente tem aqui tudo em maiúsculo, né? Esse nome é Ana, o nome que está aqui é Ana. Será que esse nome aqui é Ana mesmo? Será que tem como a gente ver? Tem. Vamos fazer um teste? Vamos pegar isso aqui, ó, e jogar numa variável aqui só para a gente testar. String N1, por exemplo, recebe isso aqui, ó. Estou recebendo o meu array na posição 0, dando um uppercase nele. Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Olha aqui. Estou na posição 0, i vale 0. Minha posição 0 é o Ana. Jogando o uppercase, ele tinha que ficar com Ana maiúsculo, bem nesse N1 aqui, ó. Vamos ver? Olha lá, Ana maiúsculo. Ana maiúsculo é igual ao que está aqui, ó, Ana minúsculo, né? Só que se eu pegar e aplicar o uppercase aqui, que é o que eu estou fazendo, ele também fica maiúsculo. Quer ver? Vou criar agora string N2, recebe nome ponto to uppercase. Ok, vamos ver. Descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui. Então, olha só, N1, Ana maiúsculo, N2, Ana maiúsculo. Um está igualzinho o outro. Olha, olha. E ainda assim, ele não está aceitando. Ó. Quarta vez, saiu do loop e o resultado ainda está falso. Qual é o problema, gente? Onde a gente está errando aqui? Ó. Tá vendo? Resultado falso. O problema, pessoal, está nesse sublinhado amarelo aqui que eu comentei para vocês em uma aula passada, que é o seguinte, olha lá, comparação de strings usando igual ou diferente. Ele está alertando a você que essa não é a melhor forma de fazer comparação de string, tá? Porque string é uma classe e essa comparação ela pode gerar erro utilizando quando você compara uma classe com um caractere, uma sequência de caracteres, você pode ter um erro interno. Tá? E foi o que aconteceu, ele não está conseguindo ver a igualdade entre essas duas variáveis. Então o que nós vamos ter que fazer? Vou até apagar aqui, que isso aqui foi só teste, né? O que nós vamos ter que fazer, pessoal? Nós vamos ter que fazer a comparação do jeito certo. Então eu jogo esse nome que eu recebi por parâmetro para maiúsculo e chamo o método equals, tá? Dessa classe. Aqui dentro eu tenho que jogar o que eu quero comparar. Bom, o que eu quero comparar é isso aqui, ó. É o meu array na posição i, jogando ele para uppercase também. Que daí ele fica maiúsculo. Poxa, agora sim. Agora eu devo ter um resultado satisfatório. Vamos rodar a nossa aplicação. Caiu aqui. Vamos lá. Agora ele já tem que achar. Nessa primeira comparação já tem que cair no encontrado. Atenção. Bom, caiu. Ó. Agora ele conseguiu visualizar a igualdade. Vai jogar encontrado para true. Né? E aí ele continua, né, no laço. Olha lá, continua no laço. Agora, pessoal, se nós tivéssemos 1000 nomes aqui, ele encontrou no primeiro nome. Ele chegou aqui, o primeiro nome ele achou. Ele precisa ficar procurando nos outros 1000, já que ele encontrou? Não, né? Isso vai dar um problema de... Isso vai nos dar um problema de performance. Então, para a gente evitar esse problema, tem uma palavrinha mágica. Tá? Isso aqui é só para você ver que o Java ele continua comparando. Ó. Enquanto não acabar a lista, porque ele vai fazer isso aqui. Ó. O tamanho da lista ele vai continuar percorrendo. Então, uma palavrinha mágica que a gente pode usar para o seguinte. Ó. Você encontrou, cara, setor true? Então,
break, ok? Para de procurar, não precisa mais. Ele encerra o laço aqui. Quer ver? Vamos lá. Executando aqui, entramos aqui, vemos aqui na primeira, né, já recebemos Ana. Olha o que acontece. Encontrei Ana e agora break. Olha lá, parou o laço. Já volta aqui o true para a gente e ele não faz mais laço nenhum. Já saiu do programa. Legal, né? Então a gente executa aqui, eu tenho true e ele fica muito mais performático, fica muito mais rápido, tá? Então, por exemplo, agora eu vou passar o Roberto. Não importa como eu escreva, tá? Eu vou R-O-B-E-R-T-O, por exemplo, Roberto. Ele vai transformar tudo isso para maiúsculo e vai transformar tudo isso para maiúsculo e vai encontrar. Só que ele só vai encontrar na última, olha só. Então, o que acontece? Vamos buscar aqui. Roberto, que é o que veio aqui, é igual a Ana, que é o primeiro lá? Não. Então ele vai continuar procurando. É igual a Maria? Não. Continua procurando. É igual a Teresa? Não. Continua procurando. É igual a Roberto? Sim. Agora a gente entra. Entramos aqui. Chamamos o break. Nesse caso nem precisaria porque é o último nome. Mas encerrou o laço. Acabou o programa. Se fosse Teresa, a mesma coisa. Então, Teresa, só que a Teresa não vai deixar nem passar para o Roberto. Entrou aqui, continuamos, ok, não é igual a Maria, não é igual a Ana, né, nem a Maria. É igual a Teresa? Sim. Então entra, joga para a verdade, encerra o laço, nem precisa ir no Roberto. Já acabou o programa. Ok? Então, pessoal, isso daqui é a forma correta de fazer igualdade. Vamos tentar tirar o uppercase aqui para ver o que dá. Ó. Tira, deixa só o nome do jeito que vier e eu vou jogar Teresa minúsculo, né? Lá está com maiúsculo. Vamos ver o que acontece. Então a gente vem descendo aqui. É igual a Maria? A Ana? Não. É igual a Maria? Também não. É igual a Teresa? É. Só que um está com letra minúscula e o outro está com letra maiúscula. Vamos ver o que ele nos diz. Ó, não é igual. Tá vendo? Teresa com T maiúsculo não é igual a Teresa com T minúsculo. Então ele não entra, também não entrou no último, retornando o resultado falso. Tá? Então, gente, uma técnica boa é botar tudo para maiúsculo, tá na hora de fazer a comparação, e aí os strings ficam iguais. Isso é uma das formas de fazer quando você está desenvolvendo um sistema, você quer fazer um sisteminha de busca, mas você não sabe se os nomes lá estão maiúsculo ou minúsculo, a gente costuma fazer isso, ou coloca tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo, tá? Dá no mesmo. E a gente consegue ter o resultado. Pessoal, essa aula acaba aqui. Aqui a gente conseguiu aprender os arrays, tá? Array é isso. Então a única coisa que vai mudar agora é o tipo de loop que você vai fazer, o laço que você vai fazer. Então você pode colocar vários itens, né, no seu array, buscar pelo item. Então eu quero apresentar o meu array na posição 4. Ele vai mostrar o Roberto lá, por exemplo. Ó. Eu quero mostrar aqui o meu nomes 3 na posição 3, que no caso é o Roberto. Então ele vai imprimir Roberto para a gente e vai trazer o true ali também, né? Opa. Só faltou a gente colocar o nosso salt aqui. Ok. Então olha lá. Temos aí Roberto e o falso, na verdade, porque ele não acha Teresa. Então, Roberto, posição 3. E é isso aí, tá? Então, arrays é isso. Estudem array. Array é uma boa alternativa para várias soluções aí nos projetos. E até a próxima aula.